Olá, meu bom dia a todos vocês, meus amados irmãos, povo do Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tá? Esta manhã de terça-feira, nós fomos agraciados por Cristo Jesus com o dom da vida mais uma vez e agora nós queremos nada mais, nada menos do que começar esses momentos estudando a Palavra de Deus. A nossa lição de hoje está consumado. Livro de João, capítulo 19, versos de 1 a 30, tem a base aí do nosso estudo. Tá? Na verdade, essa palavra de Jesus foi a última palavra de Jesus, a última frase de Jesus, que ele pronunciou entre 7 frases durante todo o período que ele esteve na cruz naquela sexta-feira. Esta foi a última frase dita por Jesus. Tá? Está consumado. Queridos, eu quero pedir a bênção de Deus com vocês, através da oração, para que nós possamos ser iluminados pelo Espírito de Deus para o nosso estudo. Nosso amado Deus bondoso, em nome de Jesus, pedimos neste momento a permanência do Senhor entre nós e o Deus Espírito Santo como nosso grande professor, que está conosco todos os dias, mas nós precisamos da tua iluminação neste momento. Em nome de Jesus, nós o pedimos. Agradecemos. Amém. Muito bem, está consumado, né? Aqui no capítulo 19, de verso de 1 ao verso 30, queridos, que é a base do nosso estudo, da nossa lição, do nosso guia de estudo, conta para nós aqui que Jesus ele foi levado preso, traído, né, por Judas e levado pelos soldados romanos, naquela noite ainda de quinta-feira, quando ele estava ali no jardim do Getsemane em oração. Tá? Nós conhecemos a história, Jesus estava ali com alguns dos seus discípulos. Por 3 vezes ele orou ao Pai pedindo que, se fosse possível, passasse aquele cálice sem que ele o bebesse. Passasse, né, aquele momento crucial que Jesus estava sentindo tão difícil para ele, enfrentar a cruz, enfrentar os nossos pecados, mas se houvesse uma outra forma, um outro meio, para que a raça humana pudesse ser perdoada, pudesse ser salva sem que ele passasse por aquele cálice, que era o cálice da cruz, da morte, então, que fosse possível, Deus o fizesse. Mas, se não fosse, Jesus disse, então que a vontade de Deus fosse feita. Tá? Jesus foi preso ainda naquela noite de quinta-feira, foi levado, né, perante Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, o sacerdote daquela semana. A semana, aquela era a semana que nós chamamos semana do Calvário, né, porque Jesus foi crucificado, né? Mas para os judeus era chamada a semana da Páscoa. Tá? Os judeus comemoravam aquela semana toda como a semana da Páscoa porque eles foram libertos, né, do jugo, na verdade, da escravidão que eles viviam ali no Egito, né? E eles foram então libertos por Moisés. E eles comemoravam a Páscoa como a sua libertação. Tá? Nós também fomos libertos por Cristo Jesus da escravidão dos nossos pecados. Tá? Aquela foi a semana da Páscoa cristã também para nós. Ok, Jesus ele foi condenado, queridos, de forma falsa por algumas testemunhas que foram ali subornadas por Anás e Caifás para levantar um falso testemunho contra Jesus, e entre os falsos testemunhos, pelo menos 2, né, bem verídico, que foi dito ali que Jesus havia pronunciado que ele iria destruir o templo, mas em 3 dias reconstruiria outra vez. Aquele templo foi reformado em 40 anos. Jesus havia dito que o templo seria destruído, mas em 3 dias ele reconstruiria.
Só que Jesus estava falando num linguajar espiritual e não físico, material. Jesus não estava falando do templo ali que foi reformado por Herodes com um período de 40 anos. Mas Jesus estava falando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Tá? Então Jesus, como humano também, tomou a nossa natureza humana, né? Jesus estava dizendo que o seu corpo ia ser destruído, ia ser morto na sexta-feira, mas no domingo, 3 dias depois, ele seria reconstruído por meio da ressurreição, que ele seria ressuscitado. Então Jesus foi acusado, né, por pronunciar, dizer que ele era um revolucionário e estava levantando contra César, e então ele destruiria o templo. Que era o templo, na verdade, era ali uma das 7 maravilhas do mundo daqueles dias ali para os judeus, tá? Isso era uma blasfêmia para eles, alguém dizer que tocavam ali e destruiria o templo. Era alguém maluco, doido de cabeça que pudesse falar umas palavras dessa, tá? Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando num contexto espiritual. A outra forma que Jesus foi também julgado de forma falsificada, de forma falsa, por uma testemunha que foi subornada, né, paga para mentir, disseram que Jesus estava ali se auto-intitulando como o rei, e aí se levantando contra César, né, que era o rei daqueles dias que reinava ali principalmente os judeus, né, ali o povo estava vivendo ali sobre o jugo romano, tá? E alguém dizer que era contra César era pedir para a morte, né? Jesus foi julgado de forma falsa, mas foi naquela madrugada, tá? E foi levado para Pilatos, diante de Pilatos. Pilatos não encontrou nenhuma vestígio digna em Jesus de ser condenado à morte. Jesus então foi devolvido para os judeus e ele disse: olha, eu estou lavando as mãos, não quero me intrometer na vida desse homem, porque não encontro nele, né, de nenhuma forma, né, uma demonstração que diz para mim que ele é digno de ser condenado, julgado e condenado à morte, tá? Então está aqui, está nas mãos de vocês, vocês façam o que vocês quiserem. Pilatos era um governador, sabe, aquele bem frajuta que a semelhança de uma pessoa que não sabe tomar as suas próprias decisões, uma decisão sólida e firme, né, que permite que outros tomem decisões por ele. Assim era Pilatos. Ainda mais porque se Pilatos negasse realmente o pedido dos judeus de crucificar Jesus, Pilatos estava demonstrando ali um homem muito fracassado, né, diante deles, e então, queridos, ele não queria demonstrar que ele era essa pessoa, embora ele realmente era. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, tá? Exatamente na hora que era oferecido o primeiro cordeiro, o primeiro sacrifício em holocausto, né? Era 2 sacrifícios diários, um às 9 horas e outro às 3 horas da tarde, tá? Então, Jesus foi crucificado às 9 horas. Jesus ficou até às 3 horas da tarde na cruz, tá? E às 3 horas da tarde, queridos, depois de um dia agonizante com a coroa de espinho na cabeça, perfurando ali, correndo o seu sangue, né, sobre o seu rosto e até aos seus pés, tá? Jesus já havia apanhado ali dos carrascos, né, dos soldados romanos, que eram muito cruéis, né? Aquele chicote que Jesus apanhou tinha 3 pontas, né? E Jesus tomou ali em média 39 chicotadas daquela, multiplicado por 3, você imagina quantas dá, né? E quantas chicotadas Jesus tomou.
e elas tinham algumas pontas, tinham umas pontiagudas, né, umas lanças pontiagudas na ponta, com uma curvatória, de maneira que quando o soldado batia, ele puxava, e aquilo saía puxando pedaços do corpo, da carne, da pele de Jesus. Imagine só, né? Jesus levou ali quase cerca de 200 e poucas, né, chicotadas daquela. E então, quantas pedaços ali do corpo de Jesus saiu junto. Queridos, não foi fácil, tá? Não foi fácil aquele dia para Jesus. Só que aquelas chicotadas que Jesus tomou não era dele. Aquelas chicotadas eram minha e sua. Né? Era o preço da condenação dos nossos pecados, da exigência da perfeita, santa e justa lei de Deus, que exigia justiça e alguém teria que pagar. Como Jesus não permitiu que eu pagasse nem você, ele tomou por mim, por você. Né? E aquelas quase 200 chicotadas que Jesus tomou, era minha e sua. Tá? A coroa de espinho também era. Era o preço que exigia ali, né, a condenação, o salário, o resultado dos nossos pecados. Tá? Mas Jesus tomou por mim e por você. Às 3 horas da tarde, Jesus ele mencionou essa frase diante do universo, diante do Pai, dizendo: está consumado. Ou seja, Jesus estava dizendo: está feito. O plano da salvação foi cumprido. Aquilo que nós planejamos deu certo. Seria o significado da palavra de Jesus, da frase de Jesus: está consumado. Tá? Dizendo para o Pai, dizendo para o universo que havia valido a pena. Tinha dado certo o plano da salvação. Também ali, queridos, com estas palavras, Jesus estava cumprindo ali Gênesis 3, verso 15, quando ele apresentou o plano da redentiva, o plano da salvação, né, para Adão e Eva. E ele disse que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar pela serpente, mas a cabeça da serpente, né, simbolicamente ali, aquela serpente era o próprio Satanás, seria quebrado a sua cabeça, seria esmagado. O plano do pecado de Satanás teria sido inválido. Tá? O plano de governo de Satanás não deu certo, porque o descendente da mulher, Cristo Jesus, que tomou a nossa natureza carnal, tá? Tornando um homem como qualquer um de nós, nasceu da Virgem Maria, descendente da mulher. Jesus estava pisando na cabeça de Satanás. Então, todas as tentativas que Satanás havia feito, junto com seus demônios, tá? E unidos com os homens que naquele momento estavam possessivos por Satanás, estava maleficamente cheio de demônios, havia se unido para fazer tudo o que pudesse para fazer Jesus desistir da salvação da humanidade, deixar de morrer na cruz. Então, todas aquelas palavras quando os sacerdotes diziam assim: olha, você que fez tantos milagres, mortos ressuscitar, e agora está na cruz, tá? E então desça da cruz para que nós possamos ver e crer que tu és realmente o descendente, o enviado de Deus. Então, eles estavam sendo instruídos por Satanás como seus instrumentos, exatamente para fazer ali a sua última tentativa com que Jesus pudesse desistir, descer da cruz realmente, desistir da nossa salvação. Mas Jesus não fez, ele disse: está consumado.
está feito. Tá? E naquele momento, Jesus então entregou a sua vida, tá? Jesus morreu ali, queridos, pagando o preço da minha redenção, da sua salvação. E é por isso que hoje nós podemos gloriarmos em Cristo Jesus, porque nós podemos agora, queridos, tornar-nos imortais através da glória de Cristo Jesus pelo seu sacrifício que ele fez. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele pode irá transformar o nosso corpo mortal num corpo imortal, num corpo corruptível, para um corpo incorruptível. Tá? Então, naquele momento, Jesus estava pisando, espisoteando, quebrando a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Então, todos os planos que Satanás havia elaborado para levar definitivamente ao ser humano à perdição tinha ido de água abaixo, como diz o ditado. Não tinha dado certo, porque Jesus venceu, porque Jesus morreu, porque Jesus nos salvou. Então, queridos, que Deus abençoe você, que Deus nos ajude, que nós possamos cada dia entregarmos completamente a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, o grande vencedor que triunfou, vencendo Satanás, pisando na cabeça de Satanás, quebrando a cabeça de Satanás, e dizendo: está feito. O ser humano agora tem direito à árvore da vida, tem direito ao reino dos céus, tem direito à vida eterna. Jesus havia pago o preço por mim e por você. Aquilo que eu não poderia fazer, Jesus fez por mim. Jesus fez por você, Jesus fez por todos nós. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos viver todos os dias da nossa vida para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, Cristo Jesus, vitorioso por cada um de nós. Amém? Até logo, fica com Deus. Amanhã, se Deus quiser, fica aqui o meu convite a você para estarmos novamente na Sala da Esperança, para ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Amém.